vídeo de hoje vocês acompanham o início da construção do para-choque dianteiro do Celta GSI. Lançando mão da mesma técnica usada lá no para-choque traseiro, eu peguei o para-choque original e apliquei uma camada de fibra de vidro dentro para poder moldar as peças já no formato original do carro, né? E aí a velha receitinha de bolo, né? Passa desmoldante, depois do desmoldante fibra de vidro em cima e aí a peça vai descolar melzinho na chupeta. Nesse caso eu não saio do zero. Como o para-choque original já tem o formato exato do veículo, aplicando uma camada dentro dele fica muito mais fácil de poder chegar na forma que a gente precisa. Foi feito assim no para-choque traseiro e não teria por que começar do zero o para-choque dianteiro, né? No final das contas, esse para-choque do Celta GSI é o para-choque do Celta comum que foi explodido. É como se eu tivesse feito um corte em cruz no meio dele e aí joguei essas pontas para fora e isso fez com que o para-choque ficasse mais alto e mais largo, né? Só isso. Esse para-choque original que eu usei para moldar a peça de fibra de vidro dentro eu vou chamar de forma aqui, para ficar mais fácil da gente entender. E a primeira camada de fibra de vidro que eu aplico dentro dessa forma é bem fininha, porque depois ela fica fácil de poder empenar para lá e para cá, para poder chegar no ângulo que precisa e para cortar também, né? Que daí eu não preciso usar tico-tico ou lixadeira para cortar, eu posso cortá-la com uma tesoura mesmo, que fica bem fácil. E aí, depois que essa camada foi aplicada e secou, coloca a espátula no cantinho, como tem o desmoldante, vai descolar fácil e aí sai a peça perfeitinha. Depois de tirar dessa peça com uma camadinha da forma, foi testar ela na carroceria do carro para encaixar assim e começar a ver em que pé que estava a coisa, né? Como foi uma cópia exata do para-choque original, não tem segredo, ele ia encaixar perfeitamente, né? Tem uma etapazinha de ajuste das pontas depois que ela sai dessa forma, mas é bem tranquilo. E aí tem que medir e olhar exatamente os pontos onde eu vou cortar para poder alargar, né? Aí é cortar umas rebarbas que fica da fibra de vidro. Essas rebarbas atrapalham na hora de fazer o ajuste com os outros pedaços que vão ser encaixados, né? Mas a peça encaixou perfeitamente. Ok, agora vamos para a segunda etapa, que é tirar mais peças da forma para poder montar um quebra-cabeça, que é o que vai fazer o alargamento e a expansão, né, do para-choque. Essas outras peças que eu estou tirando aqui na forma, se vocês repararem, estão exatamente embaixo do farol. Os faróis do carro continuaram na posição original. Então o centro do para-choque e essa parte embaixo do farol continua do mesmo tamanho. A largura do para-choque só aumenta do farol para fora, que é onde o carro aumentou, porque as rodas são só as rodas do carro que são mais largas, né? O miolo do carro ali, o ponto onde fica o motor, não foi alargado. Então, naturalmente, o para-choque segue o mesmo princípio, né? Como que eu fiz para alargar as laterais do para-choque? Eu usei aquela primeira peça que eu fiz como o centro do para-choque, então a grade e embaixo dos faróis. Posteriormente eu fiz essa segunda peça que vocês estão vendo aqui, que é uma continuação para pegar aquelas pontas que foram cortadas e deixá-las mais para fora. Então tem uma emenda que aumenta o para-choque bem embaixo do farol. Então começa o farol, na metade do farol em diante ele fica mais largo. Ficou simples e funcionou bem pra caramba. De novo, outra receitinha de bolo que eu sempre uso por aqui. Eu faço uma estrutura de papelão que vai segurar as peças, ou que vai servir de molde, dependendo do caso. A parte de cima aqui que fica que dá a parede entre o farol e a peça do para-choque é uma lâmina de papelão que depois foi aplicada da fibra de vidro, né? Então eu fixei essa parte central do para-choque lá no lugar, para ela ser moldada no lugar. E agora estou fazendo uma estrutura de papelão que vai sustentar essas peças que vão ser montadas. Nesse caso aqui são o centro do para-choque e as duas pontas de fibra e as duas pontas que foram feitas antes para poder alargar o para-choque, né?
E não é simplesmente pegar da forma e já colar uma na outra. Tem bastante ajuste que tem que ser feito, é isso que eu estou fazendo agora. E é por isso que eu falei que a peça é feita numa camada bem fininha, para depois eu poder cortar com a tesoura, igual eu estou fazendo nesse momento aqui. Fica bem mais fácil do que fazer uma peça grossa já de cara, e depois fica mais trabalhoso para ficar acertando esses detalhes, né? Na tesoura é bem mais rápido. Aí as laterais inferiores do para-choque, que também foram moldadas lá na forma, já começa a ser cortada também para ser encaixado nessa estrutura de papelão que eu vou construir aqui. Então eu já tenho o formato da frente do para-choque todo definido, né? Nesse momento eu estou fazendo as duas bordas do para-choque de baixo. Então ele tem aquela parte da saia do para-choque, e aí eu fiz um lado esquerdo e o lado direito, um pouco mais comprido no meio, para depois poder colar elas afastadas e fazer essa boca que tem no para-choque ficar maior, né? A jogada aqui na saia inferior foi um pouquinho diferente do topo. Aqui eu moldei só duas peças e uni elas pelo meio. Mas aí na hora de fazer essa moldagem, tirar a peça lá da forma, eu coloquei o lado esquerdo um pouco para frente do meio, invadindo o lado direito, e no outro lado a mesma coisa, né? Então, a hora que eu uni as duas peças, como elas são maiores, elas acabaram fazendo com que aquela boca no meio do para-choque ficasse maior. Foi uma jogadinha assim simples e que deu o resultado que eu precisava, né? Essas duas partes inferiores que eu uni formam a saia dianteira do para-choque, né? E aí eu juntei as duas com cola quente, naquele mesmo esquema que a gente sempre faz, usando cola quente. E depois peguei essa saia e fixei ela ali no topo do para-choque com fita adesiva para poder medir e regular. Aí marquei, primeiro eu medi completamente, marquei os lugares onde precisava ser cortado. Esse esqueminha de pendurar a peça com fita adesiva ajuda porque fica fácil de descolar e ajustar a posição que a gente precisa, né? Depois o corte que vai ser feito na fibra de vidro fica certinho, sem precisar ficar refazendo o corte, e a emenda na fibra de vidro já fica direto na posição correta, né? E aí depois que eu já regulei o lugar onde as peças têm que ser encaixadas, aí eu começo realmente a encaixar elas na posição definitiva e fixar elas com cola quente. E é agora que eu começo a fazer a estrutura de papelão que eu falei. Por exemplo, esses 3 pilares que já tem aqui no meio. Isso garante com que essa boca, que é a maior entrada de ar que eu tenho aqui na frente do carro, fique exatamente perfeita. A linha de cima com a de baixo não tem ondulação, então não fica nem mais aberto nem fechado. O resultado dessa técnica é muito bom. Aí eu começo a fazer em todo o para-choque uma estrutura que prende uma peça na outra. A hora que eu tirar tudo isso aqui junto, essa estrutura de papelão vai manter as peças na posição que ela foi encaixada ali no carro. Então eu vou copiar a posição exata que ela tem que ficar no carro, e depois, a hora que eu passar uma camada de fibra de vidro por dentro, a peça fica exatamente na posição que foi moldado lá no carro. Construir essa estrutura toda é muito trabalhoso, mas é um princípio extremamente simples, né? Apesar de ter uma manufatura muito trabalhosa, o conceito de tudo isso é muito simples e é extremamente funcional, dá um resultado excelente. Então, depois que todo esse mosaico de peças de fibra de vidro já foi fixado lá no carro, e toda a estrutura de papelão que prende uma peça na outra já foi colocada em cima das peças, aí é hora de tirar toda essa estrutura segurando as peças montadas, né? Para isso, eu uso álcool para soltar a cola quente lá do carro. Então eu tenho que soltar só a cola quente que prendeu as peças de fibra de vidro na posição delas lá no carro. Basta jogar álcool isopropílico na cola quente que ela solta com bastante facilidade. Mas dá para usar álcool combustível também, só tem que ser álcool numa graduação bem forte, né? Esse álcool 70 aí não resolve nada. E aí a mágica acontece, né? Depois que descolou lá do carro, sai a estrutura inteira com o meu para-choque praticamente modelado, né? Aí é virar a peça de ponta cabeça, tirar algumas rebarbas que tem para poder ajustar, para não ficar bolha de ar na camada de fibra de vidro. Aqui vocês vão perceber que tem um pedacinho que tinha um buraco ali, e aí uma camada de papelão fecha esse buraco, então depois vai ficar liso. Tem que lixar, porque senão a resina acaba soltando, né? Aí aqui foi apenas uma camada de fibra de vidro só nas emendas, apenas para fixar uma peça na outra.
Depois que essa camada de fibra de vidro foi aplicada, tira toda aquela estrutura de papelão e pronto, a casca principal do para-choque está na mão. Novamente, tesoura para ajustar as bordas, cortar a rebarba que ficou da fibra de vidro, para a peça poder encaixar no lugar lá. Mas aqui vocês já conseguem perceber uma cascona do para-choque. A bolha principal dele já está aí, ó. Agora vem um outro trabalho que é ajustar as frestas, né? Eu preciso deixar com que todas as paredes que se encontram com as peças do carro tenham a mesma distância. Então agora eu estou ajustando as frestas que ficam entre a peça de fibra de vidro e o farol. Depois tem as frestas lá entre o paralama e o para-choque. E é isso que, para isso eu uso uma camada de papelão que tem uma espessura bem linear assim. E aí colo de volta o para-choque lá, e aí faz um reforço nele, e esse reforço é que vai deixar com que a peça fique rígida e com a mesma distância, né? Porém, aquela parte da grade superior ali entre os faróis no Celta é muito ruim, assim. Ela tinha uma falha, uma fresta muito grande. Os faróis não foram mexidos, eles continuam no lugar original. Mas aquela grade que tinha no meio, ela tinha um espaço muito grande entre o farol e a peça de plástico do para-choque. E aí eu arranquei fora essa grade e agora eu vou cortar ela e ajustar ela para que ela fique com a mesma distância que eu tenho embaixo do farol, entre o farol e o para-choque, eu vou ter nas laterais, ali na pontinha da grade, né? E aí isso vai me dar uma peça com um acabamento muito melhor, né? Por isso que eu arranquei a grade fora, o que seria a grade, né? Já que agora ela fica aberta, igual é no Cadete GSI, a grade é aberta. Só tem uma tela pelo fundo, né? E eu cortei no meio e separei as duas para que elas fossem mais para perto do farol, né? E isso vai me deixar as frestas com distâncias bem menores. Isso dá uma impressão de acabamento melhor, né? E não é só impressão, o acabamento realmente ficou melhor. Novamente, receitinha de bolo. Pega papelão, cola uma peça na outra através do papelão para que ela fique posicionada no lugar, e aí depois, quando eu tirar o para-choque fora daqui, eu aplico uma camada de fibra de vidro e essa ponta da grade fica na posição dela. Tá aí, ó. Agora é servicinho trivial, né? Aplicar a camada de fibra de vidro que vai colar a grade no para-choque. Também é só uma camadinha fina, colando as peças, porque como depois eu posso ter que fazer algum ajuste, essa camadinha fina fica mais fácil de fazer retrabalhos, né? Depois da casca principal do para-choque pronta, é hora de fazer a fixação superior dele. Então lá nas pontas da grade, eu vou fixar duas porcas soldadas na carroceria do carro para poder parafusar a parte de cima do para-choque e aí dar sustentação ali em cima, né? No Celta são dois grampinhos de plástico que prendem ali, bem fajutinho. Aqui eu já coloquei duas porcas M8 soldadas ali na carroceria e depois dei um acabamento. Aí no final vai um parafuso Allen que vai ficar praticamente escondido ali naquela ponta da grade que sobe, né? Então, mais uma vez, como eu vou aplicar uma camada de fibra de vidro aqui em cima para poder moldar a ponta do para-choque que vai ficar fixada ali na carroceria, ela tem que se acomodar exatamente. Então eu passei uma camada de fita adesiva, depois desmoldante em cima da fita adesiva, porque a resina penetra na fita, então só a fita não é bacana, né? Essa fita crepe. E aí aplico uma camada de fibra de vidro aqui, para depois unir essa camada de fibra de vidro que molda o carro com a ponta do para-choque. Agora é uma camada mais ou menos, mas no final das contas ela tem que ser bem grossa, porque a cabeça Allen do parafuso vai ficar dentro dessa peça. Então tem que ter parede para segurar o parafuso, para que o parafuso prenda a peça, e tem que ter parede para esconder a cabeça do parafuso. Então aqui já dá para fazer uma camada de uns 7, 8 milímetros, porque depois, no final das contas, essa parede vai ficar bem mais alta, né? Depois que essa parte secou, aí coloco o para-choque de volta no lugar, isolei em volta só para não sujar de resina, né? E aí aplico uma camada de fibra de vidro para colar a ponta da grade nessa peça que está presa ali no carro. Depois vai ser feito um furo na peça e passa o parafuso. Ficou super simples. A parte de cima do para-choque que prende no carro, né? Aí essa ponta da grade que desce, que é exatamente onde eu estou aplicando a fibra de vidro agora, é uma parte do para-choque que vai ser mais reforçada indo para o meio do para-choque. E aí isso dá sustentação para a parte superior do para-choque, só aí já é o suficiente, né? Por fim, é só retirar essa camada que foi aplicada lá no carro, que aí vai sair o para-choque junto.
Aí teve umas outras camadinhas que foram aplicadas também, mas aí não tem por que ficar mostrando tanto detalhezinho assim. E aí tá praticamente pronto. A modelagem da casca principal do para-choque já está aqui. É só soltar ela agora do carro e aplicar uma camadona de fibra de vidro por dentro para engrossar a peça e dar resistência para ela, né? Por fim é isso aí, uma camada para engrossar a peça de fora a fora. Essa camada que engrossa a peça eu apliquei só até a metade do para-choque, porque aí ainda tinha uma definição do spoiler, como é que eu ia fazer o spoiler, porque essa saia aqui deixou o para-choque ainda alto, né? E aí o spoiler que vai baixar bem o para-choque dianteiro vai ser definido numa outra etapa, e aí o vídeo da semana que vem vocês vão ver exatamente como é que foi feito essa outra parte do spoiler e uns outros detalhes aqui nas grades que não cabia tudo nesse vídeo. Então é isso aí, né? Mais um cliente satisfeito e até semana que vem, quando vocês acompanham aqui no Burnout a segunda parte da produção do para-choque original de um Celta GSI.